Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta. Faltam 5 dias para o Mr. Olympia 2024 e eu tenho algumas notícias muito importantes para tratar aqui com vocês hoje, começando pela mais triste delas, que é Nick Walker fora do Mr. Olympia 2024, segundo ano consecutivo sem um mutante entre os maiores do mundo, o que é realmente uma pena, é uma perca para o line-up, que ele era um dos grandes nomes, estava sendo cotado para ficar entre o top 5, é um cara que sempre acrescenta muito a qualquer competição, ele que já tinha voltado de uma lesão no seu posterior no ano passado, fez um grande retorno nessa temporada, existia muita expectativa pelo que ele faria nesse Mr. Olympia e infelizmente no seu Instagram, em colaboração com o Matt Jensen, que é o seu coach, eles fizeram esse anúncio. Eu trouxe aqui o report da Rose Best Bodybuilder e eu não tenho ainda muitas informações. O que nós sabemos é que existem muitas chances de ser ligadas a algum problema de saúde que nós não temos o conhecimento ou que eles não falaram publicamente até o momento. É uma perca aí grande para o cenário da Open. Ele era um dos caras que mais acrescentava em questão de mídia, em questão de performance, né? Sempre rolava aquelas faíscas entre ele e os atletas e infelizmente a gente tem aí essa queda no lineup. Infelizmente mais um ano sem o Nick Walker, mas comente aqui o que vocês acharam, se vocês estavam esperando por isso. Já existiam especulações de que talvez ele não conseguisse competir no Mr. Olympia 2024 e agora elas foram oficializadas, infelizmente, né? Partindo para a nossa próxima notícia, eu trouxe aqui para vocês uma comparação entre o Rafael Brandão e o Martin Fitzwater. E o que acontece? Por que eu trouxe essa comparação? O Martin, ele é um cara muito conhecido no cenário norte-americano, um cara que tava com muita moral, né? Depois de ficar, venceu um primeiro Pro Show nessa temporada, depois ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Nick Walker, então existe muita expectativa sobre ele, e algumas pessoas estavam cotando ele em top 6 ali nas principais colocações, enquanto o Rafael Brandão estava sendo muito escanteado, sendo um pouco até esquecido. E quando o Jay Cutler, como eu já trouxe essa notícia aqui para vocês, começa a dar moral para ele, as pessoas começaram a perceber que talvez o Nick Walker, o Martin Fitzwater, perdão, está realmente a uma distância do Rafael Brandão. E eu trouxe aqui essas comparações para que vocês vejam. Óbvio que, né, são luzes completamente diferentes. A luz aqui no Rafa valoriza bastante o físico dele. A luz aqui do Martin tá uma luz mais de casa mesmo aqui, mas são atualizações recentes, não vou comparar condicionamento, porque a gente não sabe exatamente as datas, eu sei que é recentes, mas questão de condicionamento, realmente o que manda é o palco. Mas pelo que a gente vê aqui, eles estão com condicionamentos semelhantes, mas o Rafa tem um nível de separação muscular mais profundo. Mas vamos lá, a primeira pose que eu tenho para comparar é a pose de Most Muscular, uma das poses que o Rafa fica melhor, sem dúvidas. O Martin, ele não fica mal nessa pose de forma alguma, só que é aquilo, né? Ele tem essa diástase no seu abdômen. Ele é um cara que, pelas fotos, como a gente consegue ver, ele tá menor que o Rafael Brandão, e algumas pessoas podem questionar que, poxa, mas eles estão de tamanhos diferentes. Isso porque o Martin Fitzwater é cerca de 5 centímetros mais baixo que o Rafael Brandão. Então, eu tentei aqui deixar na proporção mais similar à realidade. Eu comparei o confronto que o Martin fez com o Goodvito e depois o confronto do Rafael com o Goodvito para confirmar que realmente o Rafa é mais alto que o Martin. Partindo para o peito lateral, você vê que realmente, por questão de posterior, o Martin pela pose e o Rafa estão bem similares, aparentemente, mas a gente vê aqui que o peito do Rafa está muito mais cheio, muito maior, ele ficou muito mais largo aqui nessa pose, ele tem ombros maiores, ombros que, pelo que a gente sabe, fatiam mais que o Martin, braços tão similar, mas eu acho que o conjunto geral, o Rafa ficou melhor. E partindo para a última pose aqui, essa aqui as fotos não estavam tão boas, é a do Most Muscular na variação do caranguejo, mas a gente consegue ver também que o Rafa tem um volume muscular não muito exagero, né? Mas ele tem um volume muscular maior que o do Martin, tem pernas com formatos mais arredondados,
né? A gente consegue ver a diferença do tamanho dos músculos aqui do quadríceps do Rafa, que são mais arredondados, estão mais cheios, enquanto o Martin tem um ótimo físico, mas o Rafa ainda é superior em questão de volume. E na minha opinião, até em questão de proporção, de estética. Então, apesar do Martin ser colocado na prateleira dos atletas estéticos, eu acho que o Rafa ele ainda é muito superior ao Martin em todos esses quesitos, em questão de volume e na própria questão de estética, eu acho o Rafa muito superior. Eu acho sim a estética do Rafa superior, não que o Martin seja feio ou tenha um físico desproporcional, mas o Rafa, na minha opinião, é mais proporcional, é mais completo em todos esses aspectos, mas eu gostaria da opinião de vocês. Trouxe aqui também essa comparação da foto mais recente que a gente tem do Rafa, né, faltando 11 dias para o Mr. Olympia, quando ele estava faltando 11 dias, e essa foto aqui faltando 21 semanas para o Mr. Olympia, quando ele estava no início praticamente do pequeno off-season que ele fez. E uma das coisas que a gente vê é que o Rafa ele cresce muito em pre-contest, né, em cutting. Algumas pessoas às vezes não entendem, mas ele consegue fazer essa mágica, né, que é conseguir crescer e secar ao mesmo tempo. Isso por conta, né, da densidade, os próprios cortes, querendo ou não, faz com que o músculo pareça maior, né, pelo menos tem aquele 3D. Então, quando o Rafa seca, quando o Rafa, os cortes começam a aprofundar, ele parece estar maior do que de fato ele é. Então, cara, realmente muito impressionante. Essa foto aqui ficou muito legal, muito boa, né? É um print, na verdade, de um vídeo, mas essa pose, ela tá muito impressionante. E, cara, eu gostaria muito da opinião de vocês. Vocês acham que o Rafael Brandão pode ficar no top 5 do Mr. Olympia agora com a ausência do Nick Walker? Não que a gente esteja feliz por conta dessa ausência do Nick, mas o fato é esse, né? E com essa vaga a mais no top 5, que eu pelo menos tenho feito a mais ou menos essa previsão. Derek Lunsford, Had, Samson Dauda. Aqui seria Andrew e Nick brigando pela quarta e quinta colocação, mas agora eu coloco o Andrew em quarto e eu consigo ver facilmente o Rafael Brandão ficando com o top 5, o que pra gente, tirando, né, a parte triste da história, que é o Nick Walker fora do Mr. Olympia, eu acho muito legal. Acho que o Rafael Brandão, não que ele vai ficar feliz por isso, mas vai ser muito legal pra gente, como brasileiros, ver o Rafa pegando um top 5, o que seria uma colocação muito importante, e seria sem dúvidas uma colocação histórica, né? Partindo para a próxima notícia, eu gostaria de falar sobre a questão do peso e o condicionamento do Ramon Dino. A gente sabe que ele, a todo ano, a cada competição, ele enfrenta uma batalha à parte com a balança. Ele tá com um ótimo preparador, Cris Aceto, que é um cara que domina muito em questão de condição, de manobrar as questões para bater o peso. E, cara, ele tá num condicionamento muito impressionante, né? A gente vê a cara dele, pelo físico a gente consegue ver, né? Pelos cortes, pelas fibras. E o Aceto chegou aqui, se encontrou com o Ramon e eles fizeram um refeed. Então, pra gente é uma ótima notícia, né? Porque se o peso está fora do controle, eles não estariam fazendo um refeed, eles estariam segurando para realmente conseguir chegar e bater o peso e aí depois correr atrás do estrago, né? Porque a gente sabe que essa fase de depletar, o físico fica bem vazio, fica bem murcho, e depois é realmente uma guerra para você conseguir encher esse físico, né? Então, eles estarem fazendo refeed é um bom sinal. Isso não quer dizer que eles estão com o peso batido, tá, gente? Deixando bem claro, eu vi algumas pessoas comentando, então o peso está batido, beleza, bacana. Mas não, o peso, ele provavelmente ainda está acima do limite, né? Faltando 5 dias para o Mr. Olympia, inclusive, é o esperado, ele está um pouco acima do limite. A gente não sabe o quanto ainda, mas eles estarem fazendo refeed é um bom sinal, sem dúvidas, né? Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas notícias? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo seria apenas sobre o Rafa e o Ramon, mas infelizmente a gente teve essa notícia aí do Nick Walker, né? Mas comentem o que vocês acharam, deixa um like, se inscreva, comenta, pois isso ajuda muito, e vejo vocês na próxima. Valeu!